Aleluia. Oh, aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Aleluia. Tu és bom, Senhor. Aleluia, Jesus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor é bom. Aleluia. Aleluia. A diretoria da igreja está aqui, pastor? A sua diretoria está aqui? Aleluia. Eu queria que vocês viessem aqui, a diretoria da igreja. As pessoas estão lá, tem pessoas lá? Por favor. Aleluia. Você continua com seus olhos fechados, levanta as suas mãos, continue adorando. Amém? Continua adorando. Aleluia. Continua adorando. Aleluia. Obrigado, Senhor. Rosta calabadiki tiredi. Randa karabrasneki diveki. Rambrevas Rambrevasuri kedele tiregotoroso. Brasnagatele vasuri kuturo. Eu queria que homens que pudessem auxiliar ficassem por trás deles. E uma mulher, se há alguma mulher não, só os homens ficassem por trás. Levanta as mãos, por favor. Branda que vai curso covia que chiquiti. Ndrevasto do coche de kiti. Brava te que lo coso tu copa cara que chicocos. Narras na gevia chiquica macas. Narras na cavla bachiri kiti kamata coso toco. Branda cavala que chiquiti kiki. Sì, Santa Prato cochone tuturo tu cochuketu. Trobo cochuketu. Rete que te que bacasso de que. Sumble vraste que tiros. A unção está vindo sobre vocês. Rama soberana. Para esse novo tempo, para essa nova estação. Estação de aumento. Estação de expansão. De crescimento, em maturidade, em número, em recursos, e vocês vão precisar dessa nova unção para administrar as estratégias que virão. Recebam agora em nome de Jesus. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Sejam cheios, sejam cheios, sejam cheios. Recebe em nome de Jesus. Deixa fluir, deixa fluir. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe em nome de Jesus. Recebe agora, recebe em nome de Jesus. Seja cheio, seja cheio. Cheio, cheio, cheio. Aleluia, aleluia, aleluia. Resta bravasso loco cerederes. Rambravassere che dere brasso doros. Io drodo sede che te le dere. Sebrete che te le brassa da bras. Rambrasso do cocerodoro. Rederasso lodoroso. Sobrodorosce de che dere. Narrasa da catalabasso do. Narranahaso do cocere. Narragasso do combe de che te. Narrasa de cande brava. Narra sobriande che. Se ha. So, wow, stay da yama, yande esse, semias, roxo, violento, 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 checambravaço de cantanama, de cantanama, isso, romia, yacobiande, ei.
Oh, Ramassolo. Io sombro você de que. Sobre te nebesso toque te que. Ah, sei te que te cama. Ei, chuva isso. Recebe isso. Chaquetarabas. Sobre isso. Oh, Senhor. Sim. Não foi o homem que te escolheu, foi o Senhor que te escolheu. O Senhor te escolheu para fazer parte. Não foi homem. Por isso que é minha unção. Do seu jeito, no meu jeito. Do seu jeito, no meu jeito. Equilíbrio. 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 Oh, aleluia. Oh, aleluia. Obrigado, Senhor. Oh. Recebe, recebe. Oh, aleluia. Obrigado, Pai, pelas estratégias. Estratégias chegando. Oh, Senhor. Oh, obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Oh, obrigado, Senhor. Obrigado, Senhor. Uma paz. Uma paz. Uma paz. Aleluia, Pai. Recebe. Recebe. Obrigado. Aleluia, pastor. Cada um deles, pastor. Cada um deles. O Senhor te deu exatamente naquilo que você precisa. O Senhor te deu as ferramentas, os instrumentos necessários para o avanço, para o crescimento. Eles são os seus instrumentos para o avanço, para o crescimento, para a expansão. Saiba usá-los com sabedoria. Direcione-os, dirija-os, façam ir, lidere-os. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Quantos podem dizer glória a Deus?
Aleluia. Obrigado ao grupo de música. Aleluia. Nossa. Meu Deus. Aleluia. Então, queridos, é um prazer enorme e, na verdade, um privilégio em 2 domingos. Isso não é normal, professor ministrar em 2 domingos, em uma unidade, em uma igreja, mas o pastor teve essa direção de que eu ministrasse no domingo passado e hoje, e eu falei com ele que veio no meu coração dar continuidade. Eu acredito que tem muito eco, está dando uma reverberação, e pastor, pedi a ele para que eu pudesse continuar aquilo que eu comecei no domingo passado. Eu percebo uma direção no meu espírito a respeito desse assunto, e eu creio, irmãos, que Jesus, eu creio, que Jesus, ele não veio criar uma nova religião, amém? Eu não sei quantos entendem isso, mas Jesus, para mim, Jesus não veio criar uma nova religião, até porque ele próprio nasceu judeu, e por nascer judeu já existia o judaísmo como religião, como crença, e naqueles dias, até os seus discípulos, eles também tinham uma cultura de fé, uma fé que era baseada na lei de Moisés, uma crença baseada na lei de Moisés, e até que vem Jesus, um jovem, que começa seu ministério com 30 anos, e em nenhum momento eu vi Jesus se expressando de forma religiosa. Na verdade, eu vi Jesus se expressando da forma que Deus queria que aqueles que antecederam Jesus fizessem, mas eles deixaram de fazer. Eles começaram a criar o seu próprio entendimento a respeito das revelações de Deus, da palavra de Deus. E nós vamos ver que dentro disso, nasce dentro do próprio judaísmo, os fariseus, os saduceus, nascem várias ramificações do judaísmo. Os doutores da lei, nascem também os revolucionários, os zelotes, dentro do próprio judaísmo, da cultura judaica, do sistema judaico, de crenças, de fé e política. Só que Jesus vem fazer o que, irmãos? Criar uma nova religião? Não, Jesus não veio criar uma nova religião, mas Jesus veio revelar a verdade que já estava escrita. Por várias vezes, eu não sei se você já teve a oportunidade de perceber isso nas Escrituras, o próprio Jesus dizendo: não vistes que está escrito, ou não lestes o que já está revelado? Quando já tiveram a oportunidade de ver isso nas Escrituras, nos Evangelhos? O próprio Jesus, diga, o próprio Jesus, trazendo à lembrança aquilo que já era, que já estava escrito. Amém, queridos? E nós vimos por várias vezes os próprios fariseus, saduceus, querendo o quê? Que Jesus errasse em algum daqueles pontos que já estavam escritos, já estavam estabelecidos na lei de Moisés, para pegá-lo em contradição. Alguém percebeu isso também? Que a vontade era pegar Jesus em contradição, mas em nenhum momento eles conseguiram pegar. E eu lembrei de algo que aconteceu sábado, ontem aqui, na porta da igreja, depois do culto dos jovens, que a Bianca, quem conhece Bianca aqui? Quem conhece a Bianca, filha do pastor? Ou Beatriz, né, perdão, Beatriz. A Beatriz, quem conhece a Beatriz aqui, a filha do pastor? Alguém conhece? Você já percebeu que Beatriz, ela tem uma perguntinha? Ela sempre tem uma perguntinha, a perguntinha é, por quê? Não é? E quantas vezes Jesus usou esse porquê quando ele era questionado? Uma vez? Não, várias vezes, não é? Porque Jesus, ele respondia perguntando. Jesus respondia muitas vezes perguntando.
Algumas vezes Jesus foi questionado a respeito da lei, e Jesus fez pergunta: por quê? A respeito de João Batista, por quê? A respeito de outros assuntos, por quê? Jesus sempre respondia com uma pergunta para que eles próprios caíssem naquilo que eles estavam tentando fazer Jesus cair, na contradição, nos erros. E Jesus diz: olha, vocês impedem o poder de Deus por causa das vossas tradições. Ou seja, o poder de Deus não era manifesto em Israel por causa de quê, irmãos? Por causa de costumes, de hábitos e de regras que eles próprios impuseram, acrescentando à lei de Moisés muitas coisas que Deus nunca os inspirou, Deus nunca os instruiu para isso. Mas naquela época, irmãos, a religião, ela era autoridade também política. Era autoridade na área de medicina, era autoridade na área médica, era autoridade na economia. A religião era autoridade em vários aspectos. Só que Jesus não veio implantar um outro sistema político, religioso, mas Jesus veio instruir ao povo a voltar para as sagradas Escrituras, provando que aquele que ouve e pratica, ele seria o quê? Ele seria uma nova criatura, ele iria viver uma nova vida, um novo estilo de vida, começando pelo arrependimento das obras mortas. É tanto que o escritor em Hebreus, na doutrina de Cristo, ele fala o quê? Ele fala da base, do fundamento, no capítulo 6, deixando os rudimentos, a base, para que, irmãos? Para que avancemos. Sabe que não é vontade de Deus que nós, quando nascemos de novo, continuemos da mesma forma quando nós chegamos? Não é vontade de Deus, irmãos. A vontade de Deus é que nós cresçamos e venhamos a dar frutos. O Senhor não está em busca de pessoas religiosas, irmãos. O Senhor está buscando pessoas transformadas pela palavra dEle. Amém? Irmãos, religiosos, existem muitos, eu ainda percebo o eco. Religiosos existem muitos, irmãos. A mulher do poço, que Jesus encontra no poço, ela era uma mulher religiosa. E se eu for aqui dissertar, irmãos, nós vamos passar muito tempo fazendo isso, e não é o intuito. Então, por que veio no meu coração falar sobre crescimento em maturidade? Essa parte 2, porque, irmãos, é da vontade de Deus, diga, é da vontade de Deus, que nós venhamos a dar frutos. É vontade de Deus, irmãos. Agora, veja bem, nós somos árvores? Não, irmãos, nós não somos árvores, nós somos seres humanos, e não seres vegetais, amém? Nós somos seres humanos. Mas na época em que a Bíblia foi escrita, irmãos, o que se tinha como mecanismo de produção era a agricultura, era o pastoreio, verdade ou não? E por muitas vezes o próprio Senhor Jesus, para ensinar, e os sábios, os escribas, os escritores daquela época, as pessoas que tinham educação, eles usavam muito a questão da natureza para explicar algumas coisas espirituais, para explicar acontecimentos ou fenômenos. Eles utilizavam das coisas normais do dia a dia. O próprio Jesus, por várias vezes, ele usou, olha, o reino de Deus é semelhante a, o reino de Deus é semelhante àquilo. Por quê? Porque era o que eles tinham naquele tempo. Se Jesus existisse hoje em nosso meio como ser humano, você acha que ele iria usar o quê? Provavelmente tecnologia, irmão. Provavelmente Jesus estaria com um smartphone aqui, ou um iPad, ou um Samsung aqui, ou um tablet, de uma outra, um Redmi, né? Redmi Note, vai. É tanta coisa hoje que você não sabe mais. Amém, irmãos? Mas qual era a finalidade de Jesus, irmãos? Era pela mudança de mentalidade, diga, mudança de mentalidade, transformar aquelas vidas. O que nós chamamos, irmãos, de arrependimento. Só que o arrependimento, ele vem pelo quê? Primeiro pela exposição a algo. Ninguém vai se arrepender sem antes ele se expor
a algo, a um ensino. Primeiro ele vai ter que ouvir alguma coisa, ele vai ter que ver o que nós chamamos de estado atual e estado para onde você deseja levar alguém. E Jesus trabalhou isso muito bem. Como ele trabalhou isso muito bem? Olha que Jesus chega em determinado lugar, ele diz: venham a mim, e eu. Ele não disse Moisés, ele não disse a lei, ele disse: eu vos farei pescadores de homens. Agora, como é que Jesus iria fazer aqueles homens que eram religiosos? Eles já eram religiosos. Pedro já era religioso. Tiago, João já eram religiosos. A Bíblia não declara isso, mas é notório que aquelas pessoas, por serem judeus, eles provavelmente foram ensinados no judaísmo pelos seus pais. E praticavam o judaísmo, irmãos. Mas Jesus vem dizer para aqueles homens que estava chegado o tempo agora de uma mudança radical, e que se eles aceitassem essa mudança radical, para aceitar essa mudança e transformação, teria que estar com Ele. Teriam que estar com Ele. Não era estar com Jesus de 8 em 8 dias. Era estar com Jesus todos os dias. E tê-lo como o quê? Como Senhor, como Mestre, como alguém que iria realmente transformar a vida deles, de pescadores lá da Galileia, para pescadores de homens, até os confins da terra. Mas para isso eles teriam que arrancar raízes, porque João Batista, quando começa a dizer que o Messias estava chegando, que o Messias era maior do que ele, João Batista diz: olha, o machado já está posto à raiz de todas as árvores. Ele diz: aquele que tem a pá, vai chegar um dia que ele vai estar na eira, e ele vai separar na eira o trigo, e vai guardar o trigo, e ele vai colocar a palha no fogo. Olha que João Batista já estava falando a missão do Messias. Você está prestando atenção nisso, irmãos? Que essa mudança já estava para chegar. Diga: a mudança já estava para chegar. Mas só que essa mudança, irmãos, já estava escrito muito antes de João Batista nascer. Já estava escrito muito antes de Jesus nascer. Abra sua Bíblia, por favor, em Isaías 61. Isaías, por favor. Isaías capítulo 61. Um texto bastante conhecido. A missão do profeta. O Espírito do Senhor Deus, ou a missão do Messias, ou a missão do Cristo, se queremos dizer também. O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu, enviou-me para levar a boa nova aos pobres. Levar o que, gente? O Evangelho já estava sendo pregado? Já. Isaías chamou o Evangelho, e aqui está escrito boas novas. Então o Evangelho já estava, irmãos, no coração de Deus. E que a transformação das vidas seria pelo conhecimento do Evangelho. O caminho para a transformação das vidas seria pelas boas novas, pelo Evangelho. Isaías já estava profetizando. O que era vontade já estava no coração de Deus, agora era uma revelação. E diz o texto: para levar a boa nova aos pobres, curar os de corações quebrantados, proclamar aos cativos a libertação, aos encarcerados a liberdade, para proclamar o ano do agrado do Senhor, ou o ano sagrado, o dia da vingança para o nosso Deus, para consolar todos os que estão tristes, para levar aos que choram em Sião uma coroa em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de luto, manto de louvor em vez de espírito abatido ou angustiado, em outras versões. E eles serão chamados, em algumas versões diz, árvores de justiça. A sua versão diz árvores, alguma versão diz carvalhos. Nós estamos falando da mesma coisa. Amém? Ué, mas Isaías está profetizando que árvores vão mudar? Árvores vão ouvir boa nova? Árvores, ao invés de chorar, vão rir?
Ele está falando de vida, como posso dizer, seres, que eu falei há poucos instantes, vegetais. Ele está falando com seres vegetais, irmãos? Os seres vegetais vão ouvir o Evangelho? Isaías está falando, irmãos, que o Messias, a missão do Messias é vir falar para que pessoas sejam transformadas, para que pessoas mudem seu estilo de vida, e seu estilo de vida seja para o Senhor, irmãos. Que elas, ao invés de estarem abatidas, elas tenham o quê? Espírito de louvor, de gratidão. Amém? Diga, transformação, até nas emoções. Olha aqui o que o profeta está dizendo, irmãos, Isaías, dizendo que o Messias vai vir, irmão, não é para falar com planta não, apesar de que Jesus falou com a planta e ela secou desde a raiz. Mas Jesus viria, o Messias viria para transformar as vidas pelas boas novas, pelo conhecimento de Deus. Diga, as vidas, elas seriam transformadas pelo conhecimento de Deus, irmãos. Amém? Então ele não está falando aqui de árvore, irmão. Ele está falando de pessoas. Mas eles utilizavam o quê? Utilizavam o que eles tinham naquele momento. Então era mais fácil entender sobre árvore, sobre plantação, do que propriamente sobre pessoas. Até porque eles pregavam para pessoas que não tinham muito conhecimento. Não era todo mundo, irmão, que tinha ido para a escola fazer alfabetização 1, 2, 3, 4, depois ir para o primeiro ano, segundo ano do ensino fundamental, e depois ir para o nível médio, e depois... Não tinha, irmão. Eram poucas pessoas que tinham escolaridade naqueles dias. Então eles utilizavam de metáforas, utilizando coisas existentes, para dizer, olha, o Messias vem com uma missão, transformar as vidas pelo Evangelho. Diga, não há outra forma da vida ser transformada, a não ser pelo Evangelho de Jesus Cristo. Diga, não há possibilidade, irmãos. Então, diz o texto, que eles serão chamados o quê? Árvores da justiça, ou carvalhos da justiça, plantação do Senhor para a sua glória. Aí Jesus vem lá na frente e diz o seguinte: meu pai é o agricultor, eu sou o quê? Eu sou a videira, vós sois os ramos, e vocês sem mim não podem produzir os frutos. Jesus está falando de quê, irmãos? Está falando da nossa vida com Ele. Ei, não existe vida boa fora de Jesus. Amém, irmãos? Qual o nosso maior problema? Nós estamos querendo pregar religião para as pessoas. E Jesus está dizendo, eu quero que você pregue boas novas. Eu não quero que você pregue religião, eu quero que você pregue sua vida e, se necessário, as boas novas. O que Jesus fez na nossa vida deve ser a maior evidência da transformação que aconteceu por dentro, irmão. Amém? Agora, para que isso aconteça, é necessário o que, irmãos? A maior parte que está aqui hoje é nascida de novo, eu acredito. Há alguém aqui que ainda não nasceu de novo, que não confessou Jesus como Senhor e Salvador, aqui em nosso meio? Você gosta da igreja evangélica, você vem na igreja evangélica, você é um simpatizante, você gosta da palavra, gosta de domingo ir na igreja, mas se sua vida ainda não recebeu Jesus, irmãos, ou amigo ou amiga, você está com um problema. Você está com um problema que eu já passei, um problema que o pastor já passou, que a maior parte aqui já passou. Nós estávamos plantados na onde não devíamos. E o que nós dávamos como fruto, como resultado, porque fruto é o quê? Fruto é a evidência visível de um poder invisível que opera por dentro da planta. Então o nosso fruto, irmãos, era um fruto venenoso. Professor Carlos, ou pastor, então sem Jesus eu estava produzindo fruto de veneno? Sim. Veneno que vinha na nossa vida, sabe o que era? Mentira, ódio, rancor, fuxico, disse-me, aqui tem fuxico? Disse-me disse, fofoca.
A gente veio com tudo isso, tudo envenenado. Porque de onde a gente recebia, irmãos, a gente estava dando. Diga, de onde eu recebia, eu estava dando. Professor, tem possibilidade de uma fruta já vir com veneno desde a raiz? A Bíblia diz que tem. Não, você não entendeu. Há possibilidade de uma fruta vir, de uma planta, ela já vem com veneno. Tem possibilidade? Agora, o que é que conduz o veneno para aquele fruto? A raiz, irmão. Tem isso na Bíblia, professor? Vamos lá. Abra sua Bíblia, por favor. Aleluia. Deuteronômio 29, 18. Deuteronômio 29, 18. Por favor. Para que dentre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus e vá servir aos deuses dessas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga, em outras versões de fruto. Então isso quer me dizer o que, irmãos? Que onde eu estiver plantado, o fruto que eu vou dar, irmão, é veneno, é fruta venenosa. Eu não sei se vocês já passaram a entender sobre algo. Você já viu alguém dizer assim: fulano é igualzinho ao pai dele? Alguém já viu isso aqui? Fulana é igualzinho à mãe dela. O que nós chamamos de repetição de padrão. Agora, por quê, irmãos? Porque aquela vida, ela viveu quantos anos com o seu pai e a sua mãe? Vendo seu pai e sua mãe fazer aquelas coisas. Coisas venenosas. Elas casam, e dentro do relacionamento acontece o quê? Aí o marido chega e diz: você é igualzinho à sua mãe. A mulher diz: você é igualzinho ao seu pai. Por quê, irmãos? Por causa da raiz da família. Lembra? Alguém lembra disso? A famosa árvore genealógica, que todo mundo dessa família não, vocês não estão aqui não. Todo mundo dessa família, dessa árvore genealógica aqui, todo mundo por causa da família, o que foi plantado como raiz naquela família. Diga: só que eu, agora em Cristo, sou da raiz de Jessé. Não, professor, pastor, eu sou da raiz Oliveira. Eu ainda vou pesquisar se é mesmo. Eu sou da raiz da Pereira, né? Pereira vem de parreira, de uva. Então tem alguns nomes judaicos no Brasil hoje, que por causa da perseguição nazista, sobrenomes foram mudados, não é isso? Para que eles pudessem até fugir um pouco, se esconder um pouco. Quem estuda sabe disso. Então, irmão, deixa eu contar uma coisa. Deus está dizendo aqui, maldito será o fruto, maldito será o fruto. Repete comigo: fruto é a evidência visível do poder invisível que estava operando por dentro. Agora operava por dentro vindo de onde? Diga: da raiz. Diga: onde a planta estava plantada. Sabe o que isso quer me dizer, irmãos? Que eu tenho que rever que fruto eu estou dando e onde eu estou plantado. Eu posso estar plantado em raiz de amargura, eu posso estar plantado em fofoca, eu posso estar plantado em criador de contenda, eu posso estar plantado em terra de conflito,
e ser uma pessoa conflituosa. Eu posso estar plantado em subordinação, que eu não paro em um emprego, eu não paro em um lugar, eu sou sempre demitido, Irmão, tem alguma coisa que está ali, irmão. A evidência é exatamente por causa do comportamento daquilo que está operando na minha vida, irmão. E Jesus veio para quê, irmão? Diga, mudar. Amém? Eu sei que essa palavra é um pouco dura para a igreja, mas, irmão, se a igreja não mudar, a igreja é mais uma religião nesse mundo. Eu vou repetir, se a igreja não viver o cristianismo real, ela é mais uma religião nesse mundo, é mais uma religião em Resende, é mais uma religião em Volta Redonda, é mais uma religião no Rio de Janeiro, é mais uma religião no Brasil, é mais uma religião, irmão. E o Senhor não nos chamou para ser religiosos, Ele nos chamou e nos fincou nele, irmãos, para darmos frutos. E frutos para a glória de Deus, frutos que permaneçam para a glória de Deus. Então tem que haver mudança na minha vida. Ei, eu fui chamado, repete comigo, eu fui chamado para ser mudado e a minha vida ser referência para outras pessoas. Isso é o dar fruto, irmão. O dar fruto é a minha vida ser uma referência no comércio, ser uma referência na profissão, ser uma referência na escola, ser uma referência na rua que eu moro, ser uma referência no bairro que eu moro, ser uma referência na cidade, irmão. Ei, eu fui chamado para dar fruto, ser uma referência para que as vidas ao olharem para mim, desejem a minha vida, a vida que eu tenho. Aleluia. Glória a Deus. Então você percebeu aí que onde eu estiver plantado, eu posso estar dando um fruto que o Deus não quer? Se eu ando com uma pessoa que só vive brigando, mentindo, falando mal dos outros, daqui a pouco, irmão, a Bíblia diz que você é semelhante a ela. Uma pessoa brigona, uma pessoa que vive fazendo exatamente com aquela pessoa com quem eu ando. Por quê? Porque minha raiz está andando junto com aquela pessoa. Está fincada juntamente com aquela pessoa. Por isso que muitas vezes tem que ser cortado o mal, por onde? Pela raiz, irmão. Pastor, o senhor está dizendo que eu tenho que ficar de mal com uma pessoa? Irmão, não estou falando isso não, estou falando que você tem que procurar outros níveis de amizade que vão te levar para frente. Muitas vezes você vai precisar parar, porque aquilo, irmão, é veneno. É veneno, irmão, é fruta venenosa. Eu tive que aprender isso aonde? No Rema. Aleluia. Agora preste atenção na outra palavra aqui. Jó capítulo 14, versículo 8. Jó capítulo 14, versículo 8. Pois uma árvore tem esperança, mesmo que a cortem, tornará a brotar, e não faltarão seus ramos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e morrer o seu tronco no pó. O tronco morre no pó por causa de quê, irmãos? Por causa que a raiz, presta atenção, a raiz, presta atenção nisso aqui, a raiz, fez o quê, irmãos? A raiz foi cortada, irmão. Foi envelhecida. Eu posso estar andando com pessoas, eu posso estar fazendo coisas, que o resultado na minha vida vai ser morte. Fruto é resultado. Fruto é resultado. Então, irmãos, eu tenho que ver onde eu estou fincado, com quem eu estou andando, o que eu estou fazendo, com quem eu estou me relacionando, irmãos. Porque o final, se a raiz for cortada e for velha, se aquela raiz é uma raiz cortada, o que acontece com a raiz cortada? Tirada do ambiente dela. Ela vai secar, ela vai morrer. Ela não vai gerar mais nada. Por quê? Porque ela foi tirada do ambiente dela. Então eu tenho que rever os ambientes onde eu vivo. Porque se eu não estou produzindo o que Deus quer, irmãos, pode ser que minhas raízes estão aonde? Em lugares que Deus não quer. Em companhias que Deus não.
Ah, pastor, por que eu não estou? Por que eu não estou? Pastor, ore por mim, pela minha vida. O pastor ora, desora, ora, desora, ora, desora e nada acontece na vida daquela pessoa. Por que, irmão? Será que a culpa é do pastor Wellington? Pastor Wellington, reveja aí suas orações. Reveja a sua unção, por favor. Não é? Por que, irmãos? Então a terra faz com que o quê? Não produza fruto. Aleluia. Vamos continuando. Oséias capítulo 9, 16. Oséias capítulo 9, 16. Oséias 9, 16. Você está aqui? Está aprendendo alguma coisa? Oséias 9, 16. Ferido está Efraim, suas raízes estão secas, não darão fruto, ainda que gerem filhos. Eu farei morrer o bem precioso de seu seio. Efraim está o quê? Com suas raízes secas, não darão fruto. Você está vendo que o problema, irmão, muitas vezes do fruto está na raiz. Por que eu não estou frutificando? Raiz, onde é que eu estou plantado, pastor? E aí, o Senhor Jesus vem, aleluia, diga Jesus, Ele vem falando o quê? Na sua palavra, irmão. Aleluia. Mateus capítulo 13. Mateus capítulo 13. Naquele dia, versículo 1. Naquele dia Jesus saiu de casa e sentou-se junto ao mar. E grandes multidões ajuntaram-se ao seu redor. Por isso entrou num barco e sentou-se. Enquanto toda a multidão ficava em pé na praia, ele falou-lhes muitas coisas em parábolas, dizendo: o semeador saiu para semear. Ao semear, algumas sementes caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e as comeram. Outras caíram em terreno rochoso, onde não havia muita terra. Brotaram logo, porque a terra não era profunda. Mas quando saiu o sol, diga, mas quando saiu o sol, queimaram-se e secaram, por não terem o que, gente? Então, ela se secou, ela queimou, porque não tinha o quê? Por que não há mudança na vida de muitos crentes, irmãos? Porque está como se tivesse uma vida seca, uma vida queimada. Por que acontece isso? O lugar onde estão plantados, irmãos. Amizades, relacionamentos. Por que a pessoa começa o negócio e nunca termina, quebra? Por que, irmãos? É uma pessoa que provavelmente tem muito orgulho, é muito soberba. A raiz dela é soberba, é orgulho, é presunção, é prepotência. Então o resultado desse tipo de conduta, desse tipo de vida, irmão, é queimar-se e secar-se. Não produz, irmão, não gera resultado. Só que Deus nos plantou nele. Para quê, pastor? Para darmos frutos. E darmos frutos, irmãos, para a eternidade. Sabe o que é eternidade aqui? Também é legado. Presta atenção, pastor Bud veio dos Estados Unidos, irmãos. Um caminhoneiro veio de lá da América, irmão. Deixou tudo lá, deixou o que ele tinha lá para vir para cá. Qual o resultado da semeadura dele aqui? Mais de 500 igrejas, Verbo da Vida, mais de 100 remas, mais de 10 mil ministros formados, só de escola de ministros rema, são mais de 60 mil, irmão. Uma semente, mas estava embaixo de quê, irmão? Da direção do Espírito, da palavra de Deus. A minha vida foi transformada, irmãos. Eu cheguei nessa palavra da fé, como dizia um cantor lá do Nordeste, chamado Marcos Antônio: toma os pedaços do meu ser. E eu cantava, irmão.
toma os pedaços do meu ser. Cheguei, irmão, mas quando eu ouvi essa palavra, eu ouvi, a primeira coisa que eu ouvi foi: pare de ser coitadinho. Deixe de coitadismo. Eu sou assim por causa de fulana, eu sou assim por causa de ciclano, eu sou assim por causa do meu pai, que não me criou, eu sou assim por causa de minha mãe, que nunca me criou, eu sou assim. Aí o Senhor disse: pare de coitadismo. Você já ouviu alguém chamar outro de coitadinho? Bichinho, ó o bichinho, ó o coitadinho. E o Senhor falou comigo: ei, eu não te fiz coitadinho nem bichinho. Opa, Senhor, eu não sou bichinho não, eu não sou coitadinho, não. A raiz estava mudando, porque a semente que eu estava recebendo, irmão, estava gerando outras raízes. Preste atenção, eu mudei a semente, irmão, porque para mudar a raiz eu tinha que mudar a semente. A semente começou, irmãos, a criar outro tipo de raiz, para dar o fruto que hoje você está vendo em Resende. Não, você não entendeu. Eu tive que mudar a semente, para a raiz que fosse brotar, irmãos, desse o fruto que você está vendo hoje. Amém, querido? Aleluia. Mas saindo o sol, queimou-se porque não tinha raiz. Então, porque não tinha raiz, secou. O problema estava na semente? Não, irmão. O problema não estava na semente. Oh, Deus bom. Aleluia. Oh, aleluia. Glória a Deus. Em Lucas 3:9, diz assim: também já está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo, irmão. Por quê? Porque o plano de Deus, o plano de Deus, projeto de Deus, é para dar fruto. Professor, me mostre isso. Vá para Gênesis, por favor. Gênesis. Aleluia. Projeto de Deus. Diga, projeto de Deus. Aleluia. Versículo 27. E Deus criou o ser humano, 1:27, Gênesis 1:27. Gênesis 1:27, por favor. Criou Deus, pois, o homem, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E Deus abençoou-os e lhes disse: sede fecundos. Em outras versões diz frutíferos. Então tem a mesma intenção: ser frutífero, ser fecundo. Amém? Multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar. Essa palavra enchei, volte aí. Essa palavra enchei a terra quer dizer: reproduza-se segundo a espécie. Encher a terra é reproduzir segundo a espécie. Então, irmão, qualquer um de nós nunca vamos reproduzir o que nós não recebemos, irmãos. Sempre vamos reproduzir o que nós recebemos. Sempre nós vamos reproduzir, irmãos, o que nós recebemos. Eu estou numa região industrial, não é isso? Eu estou numa região industrial. Vamos dizer que o Marcos, eu estou aprendendo algumas coisas com ele, vou levar isso comigo, viu, meu irmão? Glória a Deus. Marcos e alguns irmãos aqui, o Jonas? João. O João, tem alguém aqui que trabalha mais em alguma indústria de automobilística? Ou outra? Vamos lá. Você vai para a Alemanha, ou você vai para o Japão, ou você vai para a China, ou você vai para a Europa, aprender alguma coisa lá, não é isso? A empresa te envia para lá. Qual é o projeto da empresa? É que você, quando chegar de lá, você esconda tudo para você,
fique só para você, não produza o resultado que ela planejou, que ela projetou para alcançar o Brasil e outros países. Não, irmão, elas querem que você vá lá, receba o que você recebeu, e você, como raiz, comece a entregar para outras pessoas gerarem o resultado. Deixa eu te dizer, o Evangelho é exatamente isso. O Senhor plantou a sua vida em nós, irmãos. Só que a vida de Deus em nós, a semente, pode ficar sufocada por intriga, mentira, fofoca, o eu penso, o eu acho, é o meu jeito, eu nasci assim, eu sou assim, meu pai era assim, minha mãe era assim. E essa semente, diga a semente, ela pode secar, se queimar e morrer, e não gerar o fruto que o Senhor quer. Porque nós fomos chamados, diga, para reproduzir a semente que foi colocada em nós, irmãos. A chamada boa semente da palavra de Deus, irmãos. Preste atenção ainda nisso aqui. Aleluia. E Deus abençoou e disse: sede fecundos e multiplicai-vos, enchei a terra e submetei-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre todo o ser vivo que rasteja pela terra. E Deus disse: eu vos dou sobre a terra inteira toda a erva que dá semente, e todas as árvores que produzem, ei, mulher, você não foi feita só para produzir filho. Glória a Deus, que foi algo que Deus realizou para a sua glória, para a sua vontade. E eu aprendi uma coisa, quando a mulher diz assim, eu não quero ter filho, eu até entendo a questão hoje das políticas de, como é que se chama? Controle de natalidade, algumas coisas que acontecem por aí. Mas quando uma jovem mulher que vai casar, ela chega e diz assim, eu não quero ter filho, sabe o que ela está dizendo para Deus? Eu não quero continuar o que você determinou para a minha criação. Porque o meu corpo, minhas rebelião contra Deus. Porque o homem foi feito, como a árvore foi feita, para reproduzir, para dar continuidade ao que Deus determinou na sua palavra. O que eu acho lindo no texto de Gênesis 1, é que a Bíblia diz assim, e Deus disse à terra, Deus não disse às árvores, Deus não disse às sementes, Deus disse, terra, produza ervas. O que isso me leva a crer? Que quando a semente cai na terra, a terra diz, você tem que nascer. A terra, ela foi feita, ela existe para ser o instrumento para reprodução. Não, você não entendeu. A terra, a ciência não diz que nós somos 80% de água, mas argila, mas não sei o que, não diz a ciência? Então nós existimos para quê, irmão? Só que também nós existimos para reproduzir coisas espirituais, não só coisas naturais, irmãos. Você sabia que seu sorriso pode fazer com que uma pessoa triste passe a sorrir? Nós fomos chamados, irmãos, para reproduzir aqui na terra a vontade de Deus, carvalhos de justiça, árvores de justiça plantados pelo Senhor para sua glória. Por isso que quando nós não produzimos como Deus quer que nós venhamos a produzir, nós estamos deixando de dar glórias a Deus. Por isso que os artistas procuram glória para quem? Para si. Mas o plano original não foi esse. O ser humano veio a existir para a glória de Deus, para produzir para a glória de...
para reproduzir para a glória de... Então, quando nós não fazemos isso, irmão, nós estamos prejudicando o reino de Deus. Por isso que a nossa vida transformada, ela vai transformar outras vidas também. Foi uma das primeiras coisas que eu aprendi no Ministério Verbo da Vida, que a minha vida transformada iria transformar outras vidas. E eu não aceito, irmãos, uma pessoa aí na minha casa, seja quem for, na minha casa, e no que eu vivo e faço, irmão, a vida dela não ser alcançada. Eu não aceito. Ela tem que receber o que Deus colocou em mim para a vida dela, irmão. Ela não pode olhar para mim e dizer assim: eu não quero ser crente, eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque eu sei que ela não nasceu para rejeitar Deus. Ela nasceu para receber a vida de Deus, como eu recebi, irmão. Eu tenho que reproduzir. O que eu quero trazer com isso essa noite? Eu vou terminar com isso. Como estaria essa igreja aqui hoje, se você fizesse a vontade do seu Senhor e do seu Deus? Eu vou repetir. Como estaria essa igreja hoje, Verbo da Vida Resende, se a sua vida, ela produzisse exatamente o que você foi feito para produzir? Novas vidas. Você e eu existimos, irmão, não é para sermos religiosos, não. Nós existimos para produzir novas vidas para o reino de Deus, irmão. Agora, como estamos, irmãos, vivendo? Como estão as raízes? Onde eu estou fincado, irmãos? Eu tenho que me examinar. João Batista chegou e disse assim: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Produzir frutos que provem que vocês realmente se arrependeram. Porque a prova vem pelos frutos. E fruto vem de onde? De árvore. Só que a prova era tanta que eles não estavam vivendo o que Deus queria, que João disse: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não produz bom fruto será cortada. Ei, irmãos, nós fomos chamados para dar bons frutos. Aonde, professor? Onde nós estivermos, irmãos. Nos relacionamentos, nos nossos negócios, em qualquer área, irmãos. Nós fomos enxertados na videira verdadeira, Jesus, irmãos, para dar fruto. Só se dá fruto com uma vida transformada, irmão. Mentia, não minto mais. Roubava, não roubo mais. Desejava o mal do outro, não desejo mais. Sou até daquele, irmão, que se for para perder, eu perco, para que o nome do Senhor seja glorificado. E eu te faço uma pergunta, e vou encerrar aqui agora, de verdade. Todo o ensinamento de Jesus, irmão, foi sobre religião ou sobre mudança de vida? Mudança de vida, irmão. Então nós não vamos sair por aí pregando religião, não, irmão. Vamos mudar a nossa vida primeiro, e quando as pessoas olharem para nós, elas dizerem: eu quero a vida que você tem. Isso é ser frutífero, é ser árvore que as pessoas querem instalar, pegando dos frutos também, e se deliciando com a nossa vida. Eu quero estar com fulano, eu quero estar com ele, eu quero ir para a igreja dele, eu quero estar onde ele está, eu quero fazer o que ele faz, eu quero ser cooperador. É porque ele viu em nós uma árvore frutífera, árvore que dá semente com fruto. Amém, irmãos? Receberam? Foram abençoados? Amém, pastor? Que bênção, hein, meu irmão? Amém? Aleluia. Nós agradecemos ao querido professor, pastor, né, também. Queria que você aplaudisse ele, você viu de mim. Nos abençoou com o ensino. Aleluia. Obrigado mesmo, viu, queridão? Deus é bom, viu? Aleluia. Que culto maravilhoso, né, gente? Eu quero saber quem fez aniversário de casamento e nascimento durante a semana. Alguém? Veio para cá, pastorzão. Quem tem mais aqui que fez? Mais alguém? Não?
nosso querido aqui, meu Deus do céu, pastor Joaquim, um homem de Deus. Amém, gente? Estamos só para cá. Pai querido, nós te agradecemos pela vida do seu filho. Obrigado, Senhor, por uma vida que dá frutos. Pai, já é um homem que tem tantos frutos na vida, Senhor, que o Senhor tem honrado. E nós te agradecemos pela vida dele, por estar conosco. E oramos como igreja e declaramos anos de vida, de paz na sua presença. E produzindo cada vez mais segundo a espécie, para a glória e louvor do teu nome, no nome de Jesus. Amém. Vamos aplaudir, querido. Eita, Deus bom. Amém, gente. Vamos aqui a alguns avisos. Conferência das mulheres. Cadê as mulheres aí? Solta o vídeo aí, gente. Você não precisa ter medo de ser feliz. Você não precisa ter medo de praticar o que a palavra diz. E nós precisamos ser mulheres ousadas que andam sem medo, mas com ousadia. É Deus dizendo para você, enquanto você está vivendo o seu ordinário, esperando algo ser liberado do céu, já tem 2 dias que foi liberado e já está ao alcance da sua mão. Se a gente não se depara com a escassez, como a gente vai entender que Deus é aquele que provê? É provando e vendo que o Senhor é bom. É provando e vendo que a palavra funciona.